Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Seguimos con nuestro estudio de Efesios. Ahora vamos a profundizar un poco más en el capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, ¿no? Vamos a leer. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la alienación espiritual de los gentiles, porque ya hemos visto la alienación aparte de Cristo, la alienación social, y hoy vamos a ver la alienación espiritual. Una alienación de los gentiles mucho más importante era la espiritual. E que os gentios não se davam conta, como já hemos comentado anteriormente, não? Em outro episódio, que estavam mais preocupados com outras coisas, não? Tanto judeus como gentiles, aí nós outros não podemos também minimizar a los judeus, não? A los judeus. Estavam aí em uma pugna, não? Dentro da igreja. Aqui Pablo disse, em aquele tempo, ou seja, antes de conhecer a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque no existía diferencia moral entre judío y gentil, pero sí había una separación ahí. E esta separação muitos não querem aceitar, que era o trato de Deus com os judeus. Nós já hemos falado isso, que Deus havia chamado a este pueblo, não? Antes que Cristo viniesse, os judeus, nós temos que recordar isto, os judeus foram o pueblo de la promesa de Deus, mientras que os gentiles, como pueblo, estavam separados de Deus em 5 sentidos diferentes. Nós vamos nombrar, porque também há outro detalhe que deve ser recordado. Há muitas pessoas que menosprezam os judeus. Há um antissemitismo muito grande entre crentes. Não é só entre os terroristas. A veces entre creyentes también. Entre creyentes. Eu conozco a muitos que são antissemitas. Me chamaram uma vez de judaizante. Eu disse, tu eres antissemita. Então, temos que ver isso, não? Ver isso. Primeiro, vamos a ver. Que aqui, Pablo lhe hace recordar. Pablo está traindo a memória. Estavam sem Cristo. Os judeus, os gentiles estavam sem Cristo. E se nós analisamos, Juan, como era a vida de los gentiles em essa época, antes que Cristo viniesse, e também quando Deus chamou a Israel, a vida de los gentiles era abominável, né? Praticavam coisas terríveis, coisas terríveis. Estavam separados por completo do Messias, de Jesus. Isso temos que saber disso. Por tal razão, não tinham esperanças messiânicas de um Salvador, porque Deus prometeu um Salvador para quem? Para Israel. Para Israel. Não tinham a esperança de um libertador. Eles não tinham esperança, ou seja, nós não tínhamos esperança de que alguém nos liberara, não nos librara. Sua história não tinha propósito. Claro, era como vivían por vivir nada más. Não tinham plano nem destino, a exceção do juízo divino. Era só o que eles tinham.
del cual no estaban siquiera enterados. Y esto es lo peor, Juan, y esto sucede hoy. ¿Sabes qué? La gente está viviendo como vivían los gentiles antes de Cristo, en los días de Cristo. Y también después de Cristo, vive de igual manera. Sin propósito. Sem propósito. Sus vidas não têm significado. ¿Qué dicen ellos? Vamos a aprovechar. Claro. Que no nos vamos a llevar nada a la tumba. Sí, así que tenemos que aprovechar. Ujú. A otros se burlan, ahí en el infierno, se burla del infierno, porque pensa que el infierno es un lugar donde eles podem desfrutar com seus amigos. Ou seja, que vão se encontrar e vão tomar uma cerveja, não? Por exemplo, os muçulmanos dizem que depois que uma pessoa morre, les espera em el cielo 70 vírgenes. E assim era. E assim continuam sendo os gentiles. Muitos não sabem que serão condenados. Claro, caminan por el mundo, pero sin un sentido. Não sabem que haverá um juízo, que um dia terão que encontrar-se com Deus. Por exemplo, hoje tu hablas de Jesus para uma pessoa, le invita a venir al culto, não? A assistir um estudo bíblico. E que dizem? Não tenho tempo. Huyen de Jesus, huyen de Deus como Adão depois que pecou. Claro. Pero não sabe que um dia terão, sí ou sí, terão que encontrar-se com Deus. Eles, os que estão em el mundo sem Cristo, eles não estão enterados, eles não sabem que um dia, ou que há um juízo para quem não se arrepende de seu pecado. E a igreja tem que fazer isso. Pero muitos não querem escutar também. Nós temos que ser bem sinceros, que muitos não querem. Claro, muchos no les interesa escuchar, no saben bien cuál es el mensaje, no entienden bien, entonces porque rechazan. Também estão sendo enganados. La religión tradicional enseña que si tú vas una vez a la misa, ya está libre del infierno. Claro. La Biblia nunca dice eso. El único que puede nos librar de la condenación eterna es creer en Jesucristo. Y Jesús deja bien claro que la condenación es de no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. Los populares filósofos estoicos enseñaban que la historia se repetía, mira esto, una y otra vez en ciclos de 3.000 años. Al final de cada ciclo, el universo se consume en llamas y después renace para repetir el mismo patrón de futilidad. Era eso que los estoicos enseñaban. Hoy dice así, murió, se terminou todo. Y no sabe que morir es comenzar a vivir. Eso es la muerte. La muerte es un pasaporte, ¿no? Es un pasaporte. O bien para estar junto a Dios o separado de Él. Las deidades paganas no eran más que extensiones de las propias debilidades y pecados del hombre. Por ejemplo, la deusa Diana, ou Artemisa também como era conhecida, quem era a deidade patrona de Éfeso, não era representada como uma criatura hermosa. E tu sabes que os deuses que eles criam são horríveis. Claro, eran horribles. Horríveis, sim ou não? Por exemplo, a deusa Diana não foi agraciada com beleza. ¿Sabes qué? Sino como uma bestia horrenda, com pezones por todo el cuerpo, que en sus engendros bestiales succionaban para sobrevivir. Sin excepción alguna, la idolatría pagana siempre ha sido prohibitiva y repulsiva quando se muestra em sua forma verdadeira. Se tu busca, por exemplo, Baal, não? A Sera, são coisas horríveis. Por exemplo, o deus Moloque. Não? Claro.
Son deidades horrendas, pero essas pessoas sim se acercam a eles, não? Se sentem cômodos, pero quando se trata de la palabra de Dios não querem oír. Entonces, están tergiversados sus mentes. Prolifera gracias al temor y la desesperación de la gente, no en su confianza y esperanza, porque sus dioses demoníacos son malvados y caprichosos, en vez de santos y fieles. ¿Por qué? Porque si no obedece, ¿qué sucede? Satanás no les perdona. Claro, Una falla les cae. ¿Y por qué hablamos aquí de dioses demoníacos? Porque la Biblia dice que por detrás de un ídolo, ¿quién está? Está Satanás. Satanás. Eso está muy claro en 1 Corintios, cuando habla de la idolatría. Y Pablo dice que todo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica ¿a quién? A los demonios. Y son cosas horribles, ¿no? Claro. Horribles. ¿Y qué cosa ellos no hacen para agradar a sus dioses? Claro, o sea, cualquier cosa que les pida, lo hacen. Lo hacen, claro. O sea, sin ninguna restricción. No cuestionan nada. No cuestionan por qué. Porque si ellos no hacen lo que les pide, ahí va a venir el juicio, porque Satanás no perdona a nadie, Juan. Porque el perdón es una cualidad de Dios. Sí. El perdón es una cualidad de quien ama. Claro, de quien ama. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Satanás? Solamente odio. Entonces ya hemos visto, ¿no? Cómo los gentiles estaban separados de Dios aquí. La primera cosa es que estaban sin Cristo, sin esperanza de un Salvador, de un libertador. Não tinham esperança, suas vidas não tinham significado, não tinham propósito, viviam por viver. Em segundo lugar, os gentiles eram objeto de alienação espiritual devido a que estavam alejados de la cidadania de Israel. Aqui dice em el versículo 12, estava sem Cristo, não é assim? Alejados de la ciudadanía de Israel. Vamos ver esto. Dios había organizado su pueblo escogido, que es la nación de Israel, como una teocracia. Por eso que los gentiles, Juan, no pueden hacer las cosas propias de los judíos, porque Dios había organizado Israel como una teocracia. ¿Y cómo es nuestra sociedad de hoy, Juan? Existe una democracia. La democracia. Y esto es un error gravísimo. Gravísimo para los que tienen esta tendencia, ¿no? Esa pasión por las cosas, por la cultura israelita. Y no saben de esto. Entonces, em primeiro lugar, eles não tinham esperança de um Salvador, não tinham esperança de um libertador, ou seja, de nada. A única coisa que eles tinham direito era a condenação e não estavam enterados dessa condenação. Em segundo lugar, Deus hizo uma diferença muito grande entre judíos e gentiles, que a sociedade judia era uma teocracia. La havia organizado como una teocracia, una nación de que él mismo era rey y señor. Eso nosotros tenemos que entender. Él dio a esa nación su bendición, protección, amor especial y amor especial, ¿no? Les dio sus pactos, su ley, su sacerdocio, sus sacrificios, sus promesas y su guía. Los sacrificios para quem foi, não foi para os israelitas, aqui essa secta que
israelita, dio a la nación de Israel. Entonces Dios les dio ahí todo, ahí, sí. Todo a ellos. Eso Pablo habla bien claro. Y también nosotros encontramos en Deuteronômio 32, 9 a 14, Deuteronômio 33, 27 a 29, Isaías 63, 7 a 9 e Amós 3, versículo 2. Pode ler em casa. Vamos ler aqui o Salmo 147, creio que é o Salmo 147, versículo 20. Que diz o salmista? E isso aqui deveriam, os que têm essa tendência judaizante, ler esse salmo. Dice, Salmo 147, 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. O sea que Deus sacou Israel, tomou Israel exclusivamente para ele, para ter uma relação com ele, porque tinha um propósito com essa eleição. Não era para que eles se jactassem. Claro. É porque tinha um propósito. Também nós encontramos em Ezequiel, não vamos a ler porque é muito largo. Aqui Ezequiel hace uma descrição sobre o cuidado especial de Deus hacia Israel. E esta é contundente. Isso nós encontramos em Ezequiel, capítulo 17, versículo 4 ao 14. São 10 versículos que aí Ezequiel hace uma descrição do cuidado de Deus sobre esta nação. E Paulo está aclarando a los gentiles isso. Que o trato de Deus com Israel é uma forma. Foi muito especial, les chamou para um propósito, tinha um propósito. Não? Se os gentiles hubieran aceptado ao Deus verdadeiro, eles também habriam sido parte dessa nação obedecida. É como hoje. Deus nos chamou em Cristo com um propósito. E todo aquele que acepta o chamado de Deus, ou o chamamento de Deus, também é bendecido, não é assim, Juan? Claro, hace parte de la familia de Dios. Sim, pero espiritualmente. Espiritualmente. ¿No? Espiritualmente, claro. Não fisicamente. ¿No? Fisicamente nós outros somos iguais a los demás. ¿No? Claro. Muito bem. Pero, que hicieron os gentiles? Muitos gentiles. Rechazaram a Deus e perderam sua bendição para a nação santa. E sabes que há muita gente que não lê Romanos, porque Romanos, a partir do capítulo 9 hasta el 11, Deus habla exclusivamente de Israel. Muitos dizem que Deus sustituiu, reemplazou a igreja por Israel, quando isto não é verdade. Deus, em esta dispensação, está tratando com a igreja. Pero quando passa esta dispensação, Deus vai tratar com Israel. É só ler, Juan, Romanos 9, 10 e 11. E aí é um versículo muito interessante para nós outros, os gentiles, que Pablo diz que nós outros hemos sido injertados, não? Em o olivo verdadeiro, não? Ou seja, que nós outros não somos a raiz. Claro, no somos en sí parte o no somos de la planta, pero hemos sido injertados. Sí, solo eso. Y no hay motivo para nosotros jactarnos. Claro. Sabes que quando uno não lê a Bíblia toda sistematicamente, comete muitos erros. Quando passa a ler versículos, só um capítulo, não é assim? Claro. Ou um versículo, aí não vai entender o contexto. E só ler, está muito claro. Pablo hace recordar a nós que nós aí, por misericórdia, entramos aí, não? E os que sabem de isso, não? Quem trabalha com eu creio que é a agronomia, não? A agronomia que hace isso, não? Claro, os injertos, todo eso, ellos podrían entenderlo mejor. Mejor? Muito bem.
não contavam com uma comunidade ou reino bendecido por Deus, careciam de um verdadeiro benfeitor divino, porque não tinham, suas deidades eram horríveis, não podiam ser, não podiam caminhar, tinham olhos, pero não veiam, tinham orelhas, pero não escutavam, não? E não escutam, al mejor dicho, não escutam. Não é que han melhorado, não. Os ídolos têm olhos, pero não veem. No veían. Têm orelhas, No escuchaban. têm boca No hablaban. e não falam. Têm pés, pero não caminham. Necessitam que seus feligreses, não, seus devotos, les carguem. Tenían que transportarlo, ¿no? Sí. Claro. Têm manos, Y no pueden hacer nada. nada. Têm nariz, pero não pode oler nada. Es así. Ese era el estado de los gentiles. No recibieron bendición o protección especial porque estaban fuera del dominio de Dios. ¿Sabes qué, Juan? Eso es también para la iglesia. La iglesia que está fuera de la palabra de Dios no recibe su bendición. Puede tener ahí una aparente bendición, pero no es la de Dios. Y eso nosotros tenemos que ser muy sinceros. Claro, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Analizar, a ver, ¿estamos obedeciendo lo que Dios dice? ¿Estamos predicando la palabra de Dios o nuestras ideas, ¿no? Porque muchos, Juan, dicen así, hablan de Dios, pero no viven lo que Dios les manda. Claro. Entonces nosotros tenemos que evaluar, tenemos que hacer un análisis en momento. Y las personas, lo peor es que las personas que hacen parte de ciertos grupos hoy, no estamos hablando de los días del contexto de Éfeso, ¿no? Ahí de los creyentes de Asia Menor, es que parece que no leen la Biblia. Porque dice sí, sí, sí. El que está enseñando está tergiversando la palabra de Dios, pero están diciendo amén. E não se pode dizer amém a todo. Nós temos que ser oidores, não? Oidores e também hacedores. Claro, tenemos que analizarlo todo, ¿no? Sí. Si está bien o no. Por eso que Pablo dice a los tesalonicenses, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero otros no se tragan todo. No saben discernir, ¿no? No. Falta mucho hoy en nuestros días discernimiento espiritual. A veces por las cosas que son bonitas, no sé, divertidas, o porque el que enseña puede ser muy carismático, sí, aceptan lúdico, todo lo que se dice. Lúdico, porque eles gustan de predicadores lúdicos, ¿no? Motivacionales. ¿No? Coach, ¿no? Coach, que se dice coach. Y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Claro. Mas están ahí. A veces la Biblia va a ser dura, te va. Sí, no siempre Dios va a ser, Él va a ser amoroso siempre, pero te va a corregir. Claro. Y lo corrige porque nos amamos, ¿no? Nos ama, ¿no? Muy bien, entonces, en tercer lugar, los gentiles eran alienados espirituales porque no tenían un pacto con Dios. Eran ajenos a los pactos, aquí dice el versículo 12, ¿no? Eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El pacto supremo de promesa fue dado a Abraham, nosotros sabemos, ¿no? Vamos a leer solamente Génesis 12, versículo 2 y 3. Porque também vamos ler em Gênesis 17, 7, Gênesis 26, 3 ao 5, Gênesis 28, 13 ao 15. Todo vai falar do pacto que Deus hizo com Abraham. Génesis 12, 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hemos visto, el primer pacto fue con
Abraão. Abraão. Aí os pactos com Moisés, Davi e ele de Palestina, e aún o novo pacto que está em Jeremias 31:3, poderias ler, estavam incluídos em esse pacto que Deus hizo com Abraão. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El trato de Deus com Israel girou alrededor e foi determinado por seu pacto com Abraão. Se não houvera havido um pacto com Abraão, ele não havia sido possível um pacto com Moisés, com Davi, com os demais. Vamos ler Romanos 9:4, porque aí também está a clave, né? Paulo recuerda todo isso em esses capítulos. Romanos 9:4. ¿Qué son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? As promessas foram hechas a Abraão e seus descendentes. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra de Canaã a seus descendentes. E lo cumpriu. As leis, a quem foi dado as leis? A Moisés. A Moisés. ¿Dónde foi entregada as leis? En el monte Sinaí. ¿No? En el monte Sinaí. Não foi a certas denominações? Claro. Ou sectas? Quem havia sido escravo em Egipto 400 anos? Todo el pueblo de Israel. Israel. Claro que nossa esclavitud era espiritual, não é assim? Claro. Espiritual. Pero estas coisas, quando se trata de la nação de Israel, nós temos que deixar cada coisa em seu devido lugar. Claro, no podemos hacer las cosas que históricamente eran de Israel, ¿no? Sí. Deve aclarar-se que pacto divino é acordo, não? É uma aliança em el que Deus se obriga a cumprir a si mesmo. ¿Sabes qué? Quando Deus faz pacto, ele se obriga a si mesmo a cumprir. E eu não posso dizer, Senhor, cumple. Não. Hasta porque eu não posso fazer pacto com Deus. Claro. O único que pode fazer pacto é Deus com o homem, porque é o único que pode cumprir as coisas. O que diz é Deus. Claro, essa história de pacta com Deus, isso é cuento. Claro, isso não está bem, não? Não é bíblico. Não é bíblico, isso não tem nada a ver. Muito bem. Então, pacto é uma aliança, acordo, em el que Deus se obriga a si mesmo a cumprir sua promessa personal a seu povo. E todo o que Deus prometeu a Israel, lo cumpriu. E falta algumas promessas para serem cumpridas. Pero eu diria como mais da metade. Não? Eu creio que uns 90%. Faltam algumas promessas, não? Para Israel. Muito bem. Não poderia calcular assim, não? Bem, pero sim falta. Deus prometeu redimir-lhes do pecado e bendecir-lhes para sempre. Deus não los sacou da esclavitud. Claro. Sim. Quando Deus prometeu a Abraão que ia dar a terra a seus descendentes, ele disse, pero primeiro eles seriam escravos em Egipto. Se cumpriu ou não? Claro, todo o que prometeu cumpriu. E depois ele sacaria. E que é isso? Levantou Moisés como libertador para sacar Israel do jugo de Faraó. E lamentavelmente Moisés não pôde introduzi-lo à terra de Canaã porque desobedeceu a Deus, não? Perdeu a bendição de desfrutar da terra de Canaã. Aí estava o problema foi problema, não? De Moisés, não? Problema entre Deus lhe manda fazer uma coisa, ele faz outra. E aí, por isso que nós não podemos tergiversar a palavra de Deus. Porque vamos perder as bendições. E sabes que? Vamos ser responsáveis por a vida de quem está escutando. Claro. Isso é uma grande responsabilidade. Sim. Não é nada
bonito, não vai ser nada bonito, porque Santiago disse que a los maestros recibirão maior condenação. E isso nós temos que estar bem com nossos ouvidos e olhos abiertos. La fe y la obediencia son las marcas distintivas de la persona que experimenta el cumplimiento del pacto divino. Eso es cierto. Por meio de los pactos, Deus dava e renovava sus promessas sobre bendecir, prosperar, multiplicar, salvar e redimir a Israel. En ellos prometía dar a su pueblo una tierra, un reino y un rey. Y a quienes creyeran en él, prometió vida eterna en el cielo. Si tú hablas, o si leemos, principalmente el libro de Isaías, ahí se habla de un rey, se habla de un milenio. Todo eso Dios había prometido para Israel. Pero lamentablemente Israel, como hoy también la iglesia, se alejó de Dios y no pudo cumplir. Tanto que estamos en este tiempo, ¿no? Un tiempo en que Dios está tratando con los gentiles y después va a arreglar las cuentas con Israel, ¿no? Muy bien, entonces nosotros hemos visto que la alienación espiritual de los gentiles era primero porque estaban sin Cristo, ¿no? Después, porque a segunda alienación espiritual era debido que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y eso nosotros ya hemos hablado. Y también, en tercer lugar, los gentiles eran alienados espirituales porque no tenían un pacto con Dios. El texto mismo dice, eran ajenos a los pactos y a las promesas. Y en el otro episodio vamos a terminar con estas distinciones que Dios ha hecho entre judíos y gentiles. Bueno, entonces vamos a proseguir en el otro capítulo, en el otro episodio, sobre lo que termina diciendo aquí Pablo. Entonces ya sabemos que hay tres distinciones, ¿no? De que los gentiles primero estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos, ¿no? Con Dios. Y eso vamos a seguir estudiando, ¿no? En el próximo capítulo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en lo que termina este versículo. Bueno, les invitamos a que sigan compartiendo estos episodios, de que también comenten algunas dudas, algunas preguntas que tengan, y no se olviden de suscribirse también si nos escuchan por Spotify, por YouTube y otras plataformas también que estamos. Nos vemos la siguiente semana y que tengan una semana bendecida.